estão aqui para ouvir a palavra do Senhor na tua vida nessa noite? Amém? Olha para o seu irmão, aleluia, dá um sorriso para ele e diga para ele assim: olha, o Senhor vai falar contigo nesta noite. Glória a Jesus. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, e a partir do verso de número 11. Boa noite você que está nos vendo pelas redes sociais. Nós estamos aqui diretamente da Avenida Arimana 852, no Parque Dom Pedro, na 8ª Igreja do Nazareno. Glória a Deus. Aleluia. Lucas, capítulo de número 7 e o verso de número 11. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim: no dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com eles os seus discípulos e numerosa multidão. E como se aproximava da porta da cidade, eis que saía um enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade ia com ela. E vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando, tocou no caixão, e parando os que conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Amém? Quem já ouviu esse texto aqui? Quem já leu esse texto? Já ouviu? Olha, quem já leu esse texto? Esse texto é um texto muito conhecido. Não é novidade para ninguém que eu gosto de praia, né? Gosto do mar, mais do que você. E eu lembro que uma vez a gente foi lá em Ilhabela. Não sei se alguém já foi lá. Quem já foi em Ilhabela aqui? Quando você entra na ilha, propriamente passa a ponte, vem um rio, tem um rio, né? E aí esse rio, ele faz encontro com o mar. E diferente por exemplo, Santos aqui é litoral norte, não é isso? Não, sul, né? Litoral norte é Ubatuba. O litoral norte, as águas das praias são geladas. Até quando é calor, as águas são geladas desse lado aqui no litoral sul, né? Lá em Ilhabela é diferente. A água, pelo fato da água do rio, ela descer e encontrar com a água do mar ali que fica parado, aquela água ela é uma água gostosa. Ela chega até quase a ser morna. E é gostoso quando você entra, pelo fato de uma água se encontrar com uma outra, né? Acaba tirando aquele jeito de ser gelado da água e fica uma água agradável. Lá no Amazonas também tem 2 rios, né? Que é até nome de uma banda de sertanejo, Rio Negros e Solimão, né? Onde acontece eu ia falar pururuca, é pururu? Pororoca, pururuca é o negócio do torresmo, né? Então acontece a pororoca, né? Que é o encontro dos 2 rios, e interessante quando eles se encontram ali, as águas, o Rio Negro, a água é mais escura, e o outro rio, Solimões, é a água, mas você consegue ver a diferença. E nesse texto aqui é exatamente isso que a gente vê. A Bíblia diz que Jesus ele vai entrando em uma cidade chamada Naim. É o nome da cidade, viu? Não é o nome do marido da mulher. É o nome da cidade. E com Jesus vai o que? Vai os seus discípulos
e vai uma grande multidão. E é interessante que quando você está na multidão, que Jesus está na frente, é uma multidão que transmite alegria, porque Jesus, ele consegue trazer paz para o nosso coração. E eu tenho certeza que naquela caminhada de Jesus para entrar naquela cidade, havia uma entrada naquela cidade, porque diz que Jesus estava caminhando e existia tipo uma porta que dava acesso a essa cidade. E quando Jesus está com a multidão ali, a multidão vem, sabe, eu não consigo ver Jesus carrancudo. Eu sempre consigo ver Jesus como se fosse um jovem alegre, e era jovem, 30 anos, alegre, sorridente, de bem com a vida. E você sabe que quando você encontra alguém que está de bem com a vida, uma pessoa alegre, ela consegue transmitir essa alegria. A alegria ela contagia. Se você vê uma pessoa sorrindo, automaticamente você sorri. Nem que você seja uma pessoa assim chata que nem eu. Se você der um sorriso para você, você dá um sorriso, porque isso é automático, porque contagia. Jesus estava ali com aquela multidão, e eu tenho certeza que aquela multidão era uma multidão que estava contagiada com a alegria daquele jovem de 30 anos, que estava de bem com a vida. Afinal de contas, ele tinha acabado de sair, e a Bíblia diz que ele tinha curado um servo, ou um filho, um servo de um centurião, de um soldado que era encarregado de 100 homens. E Jesus agora sai dali e ele vai entrar naquela cidade. Só que naquela cidade estava saindo para fora uma multidão. Só que essa outra multidão não era uma multidão igual à multidão que vinha com Jesus. Era uma multidão que estava triste. Afinal de contas, essa mulher, que a Bíblia não diz o nome dela, mas a Bíblia ela é bem clara em dizer que a dificuldade bateu a porta daquela mulher, porque primeiro ela perde o marido, e perder o marido há 2000 anos atrás era bem diferente de hoje, porque hoje as mulheres são independentes, as mulheres trabalham, né? E as mulheres não dependem financeiramente do marido. Mas naquela época era uma época diferente. A mulher, o único trabalho dela era cuidar da casa e cuidar dos filhos. E se uma mulher, ela perdia o marido, automaticamente ela perdia tudo. Se ela perdesse o marido e não tivesse filho, com certeza aquela mulher ia mendigar, ia pedir esmola. Mas no caso dessa mulher, ela perdeu o marido, mas ela ainda tinha o filho. E o filho era a única esperança que restava para aquela mulher. Era a única esperança que aquela mulher tinha de não mendigar. Mas alguém disse que não há nada tão ruim que não possa piorar um pouco, porque o diabo sempre faz isso. E de repente aquela mulher perde o filho dela, e agora sim ela começa a sentir, porque agora como ela começa a pensar: o que eu vou fazer daqui para frente? Porque a única esperança que eu tinha,
era do meu filho me assumir, do meu filho continuar cuidando de mim, mas agora ele morre. E aquela mulher está com o coração despedaçado, e ela está em um cortejo fúnebre para enterrar o seu filho. E naquela época o cemitério ficava fora da cidade. E ela vai ali com uma outra multidão, uma multidão agora que vai num cortejo de um funeral. Naquela época tinha algumas mulheres que eram contratadas para chorar. Para chorar. E de repente aquele choro daquelas mulheres contratadas para chorar o cortejo, aquela mulher sentindo aquela dor, e ela vai agora no cortejo, na multidão que vai levando a morte, na multidão que vai levando os sonhos daquela mulher, a multidão que vai levando a esperança daquela mulher. E ela não sabe que na frente do portão daquela cidade vai haver um encontro de duas multidões. Uma multidão que vem com tristeza, mas uma outra multidão que vem com alegria. Uma multidão que vem com a morte, mas uma outra multidão que vem exalando e transpirando vida. Uma multidão que vem sem esperança vai encontrar uma multidão cheia de esperança. Uma multidão que vem sem Jesus e uma multidão que vai com Jesus, e eles vão se encontrar perto da saída, na porta de entrada para a multidão de alegria. Não importa como que você entrou aqui nessa noite. Eu sempre costumo dizer que não importa como você entra, o importante é como você sai. Não importa as dores que você passou, as decepções que você passou nesse começo de semana. O importante é que a semana não terminou ainda, e Jesus pode mudar a tua vida. Os teus sonhos não morreram ainda, porque Jesus pode ressuscitar tudo aquilo que você perdeu. A chegada de Jesus coincidiu exatamente com a saída do enterro. Foi o encontro da vida com a morte. Foi o encontro daqueles que não tinham esperança para a verdadeira esperança que estava ali em forma de Jesus. Amado, minha amada, eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Talvez você tenha entrado arrasado. Eu não sei como é que você está vencendo a sua luta de cada dia, mas uma coisa eu sei: você não está sozinho. Jesus Cristo não deixou de olhar para você. Não era coincidência o fato de Jesus ter que entrar naquela cidade exatamente naquele momento que aquele cortejo de um funeral de um jovem estava saindo. Não era coincidência, porque no reino espiritual, no reino de Deus, não existe coincidência. Existe plano de Deus, existe propósito de Deus, existe plano
plano e kairós de Deus. Não foi coincidência de você ter entrado aqui nessa noite. Você não entrou aqui simplesmente por entrar, não foi coincidência. Foi o dia, foi a noite que Jesus Cristo marcou para mudar a tua vida, para mudar a tua história. O morto, ele era o filho único daquela viúva. A mulher agora estava se sentindo sozinha, sem uma figura masculina para cuidar dela na cultura daquela época. Era uma pessoa que estava passando por dificuldade, por necessidade. Porque uma das coisas interessantes, depois que terminasse aquele funeral, aquelas mulheres que estavam sendo pagas para chorar, elas iam embora. Os amigos iam embora. E aquela mulher sabia que a única esperança para a sua vida estava ali naquele caixão. Os seus sonhos, os seus projetos. Aquela multidão que estava com ela não podia fazer nada a não ser chorar. Sabe, tem muitas vezes que a gente, como pastor, a gente se sente impossibilitado muitas vezes de fazer alguma coisa. E a única fala que a gente diz é: olha, eu não posso fazer nada a não ser chorar juntamente com você. Eu não posso fazer nada a não ser ficar aqui com você em silêncio e chorar com você e ter um ombro. Porque tem momento que os nossos amigos, eles não podem resolver as nossas dificuldades. Tem momento que, por mais amizade que você tenha e eu tenha, vai chegar sempre um momento que a gente vai estar sozinho. Sabe, eu fico, essa semana, eu fui em um velório. Hoje morreu o pai de uma irmã da nossa igreja. E a gente fica pensando assim, às vezes, quando você estava ali no velório que dia que foi? Domingo, né? No domingo. Lotado. Ali, porque o pessoal gostava muito da moça que era aqui da igreja que faleceu. E a única coisa que eu pensava naquele momento é: e quando terminar o velório, que cada pessoa for para sua casa, como é que o irmão com as suas duas crianças vai reagir? Porque não se engane, irmão, sempre vai ter um momento que vai ser só você e a fé que você tem em Jesus Cristo. Vai ser só você, porque a multidão, ela vai com você até determinado tempo e depois ela fica. E aquela mulher estava nessa situação, e de repente Jesus entra. Você imagina só, aquele cortejo de uma multidão triste, e aquela multidão alegre, fazendo barulho. E de repente, na porta da cidade, no portão da cidade, eles se encontram. O encontro da vida com a morte. Naquele momento, eles vão medir força para ver quem vai vencer, para ver qual é o sentimento que vai subsistir, o sentimento de alegria ou o sentimento de tristeza. E naquele momento Jesus Cristo olha para aquela multidão, uma multidão triste, uma multidão abatida, uma multidão sem esperança, e de repente a multidão se encontra e Jesus para, e ele olha para aquela mulher e ele diz para ela: não chores. O verso de número 13 diz que Jesus vendo, eu gosto porque quando você olha o Novo Testamento, você vê muito
essa palavra Deus vendo, Jesus vendo. Aquele homem lá, aquele paralítico lá, de 38 anos, lá de João capítulo 5, 38 anos, e a Bíblia diz, Jesus viu o paralítico. Bartimeu está gritando, e a Bíblia diz, Jesus viu Bartimeu. Jesus viu aquela mulher do fluxo de sangue. Sabe de uma coisa, meu amado irmão? Mesmo que ninguém veja a tua dor, mesmo que ninguém consiga enxergar a tua dor, saiba de uma coisa: Deus sempre está vendo, Deus sempre está olhando para você, Deus sempre está de olhos vidados em você. E saiba de uma coisa: no tempo determinado por Deus, no Kairos de Deus, no tempo de Deus, com certeza Ele vai agir. A Bíblia diz que, vendo Jesus, se compadeceu, teve compaixão. Você sabe o que é compaixão? Compaixão não é dó. Não é dó. Compaixão não é sentimento de tristeza. Compaixão é você sentir a dor de outra pessoa. É isso. Compaixão não é você olhar e ver mendigos lá no centro e levar um marmitex e passar lá e dar R$1 para ele. Isso não é compaixão. Compaixão é quando você sente aquela dor na carne. E se tem uma coisa que a Bíblia é bem clara em dizer, que Deus, Ele sente compaixão por mim e por você. Ele sente a nossa dor. Sabe, quem lembra de João 3,16? Todo mundo lembra, não é isso? Todo mundo lembra. O que é aquilo? Aquilo foi uma forma de compaixão de Deus, dele sentir a nossa dor. A Bíblia diz que Ele vem e Ele ama tanto as pessoas desse mundo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal, esse tal ele não tem fim, é um tal eterno, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Isso é compaixão. Isso é compaixão. Evangelho de João capítulo 1 diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. Eu gosto dessa palavra habitou, mas eu gosto, quando se traduz para o nosso português, ela perde um pouco o sentido, porque o sentido original é que quando diz que ele habitou, está dizendo que ele tabernaculou dentro de nós. Você sabe o que é essa palavra tabernaculou? No Antigo Testamento, Deus mandou Moisés e Arão fazer o tabernáculo. E aonde o povo ia no deserto, eles montavam aquela tenda do tabernáculo. E naquela tenda tinha o santo, e tinha o santo dos santos, que era um lugar onde o sacerdote só podia entrar uma vez no ano. E naquele santo dos santos existia o quê? A arca da aliança. E aquela arca da aliança, ela representava o quê? A presença de Deus no meio do povo de Israel. Então no tabernáculo, no deserto, representava Deus no meio do seu povo. Só que no Novo Testamento foi diferente. Deus desmanchou todas as tendas feitas de pano, e Ele quis não habitar
ele está no meio de uma tenda, no meio de um deserto. Mas a Bíblia diz que ele tabernaculou, ou seja, ele fez do nosso corpo, da nossa vida, um lugar para morada, um lugar onde eu e você podemos ter certeza que Ele está aqui dentro. Então, se o Senhor está dentro de você, amém, isso quer dizer que Ele sente as suas dores, Ele sente as suas necessidades, e é por isso que a Bíblia diz que Jesus, vendo aquela multidão, teve compaixão dela e disse: não chores. Sabe, esse grito que você está ouvindo agora, dentro do seu coração, de algo que você escuta dizendo: olha, fica tranquilo que eu estou contigo, fica em paz que eu estou contigo. Sabe o que é? É a presença desse Deus que tabernaculou e que mora dentro de nós, dizendo para você: não importa o que você esteja passando, não importa o seu momento de dor ou de tristeza, Ele está tocando em você neste momento, está dizendo: não chores. Não chores. Por que não chores? Porque Ele está dizendo: não chores, porque Ele é teu Deus, porque Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe, porque Ele vê as nossas dores. A Bíblia diz que Zaqueu está em cima de uma figueira, e Jesus olha e vê Zaqueu, a necessidade de Zaqueu naquele momento, e ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero tabernacular na tua casa, hoje eu quero morar na tua casa, hoje eu quero fazer morada na tua casa. Então a única garantia, amados, que nós temos no nosso momento de dificuldade, é que a voz do Espírito Santo de Deus ainda grita dentro de nós, dizendo: aconteça o que acontecer, eu vou estar sempre contigo. Aconteça o que acontecer, o meu Espírito Santo vai estar sempre contigo, e por isso eu te digo: não chores. Eu ouvi uma frase, e eu não vou dar crédito porque eu não sei realmente de quem é, ou se e um amigo meu copiou essa frase, mas eu achei muito legal, porque no momento que um pastor estava passando por um momento de dificuldade, uma oração que ele fez foi essa: Deus, aconteça o que acontecer, nada vai mudar entre nós, o nosso relacionamento não vai mudar. Aconteça o que acontecer, Deus, nada muda entre nós. Sabe o que é isso, irmão? É uma fé. É uma fé que nos garante que Deus está no controle de todas as coisas. É uma fé que nos garante que o choro verdadeiramente ele pode durar uma noite, mas a gente tem a garantia dada por Deus que a alegria ela vem ao amanhecer. Por mais que a noite dure, por mais que a noite demore a passar, uma certeza nós temos: que vai ter um outro dia, e o sol vai brilhar em nome de Jesus. É uma certeza que nós sempre temos, que embora esteja de noite, amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Amanhã pode ser o dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Amanhã pode ser o dia em que você vai acordar e você vai se sentir super bem. Amanhã pode ser o dia que você vai acordar e você vai receber aquela ligação que você está esperando. Por quê? Porque amanhã é outro dia, e Deus está no controle desse outro dia. Porque aconteça o que acontecer, a nossa esperança está sempre nele. Como o salmista dizia: eleva os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem de Deus. O meu socorro vem do Altíssimo. O meu socorro vem daquele que não me desampara. E Jesus ele diz hoje para você: não chores. E por que ele diz não chores para mim e para você? Porque Ele é o Senhor da vida, Ele não é o Senhor da morte.
Ele é o Senhor da alegria. Ele é o Senhor da paz. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Não chores, porque Jesus, Ele é o Senhor sobre a morte. Não chores, porque Jesus é o Senhor da vida. Não chores, porque o Senhor é o Deus do seu povo. Não chores, porque Ele pode mudar a tua vida somente com um toque. Foi aquilo que o soldado disse para o Senhor Jesus: Senhor, não precisa ir na minha casa. Se o Senhor disser uma palavra só, o meu servo será curado. Sabe, uma palavra de Jesus e a nossa vida pode mudar. Uma palavra de Jesus e você pode ter a sua vida transformada de uma maneira poderosa. A Bíblia diz que Ele olha para aquela mulher e Ele para aquela mulher naquele momento. Ele diz: não chores. Mas como não chorar se ela estava carregando o seu filho ali naquele momento? Como não chorar? Não chores, porque Jesus, Ele está conosco. E a Bíblia diz que Ele para aquele cortejo e Ele toca naquele caixão. Ele toca naquela situação de morte. E o interessante que a Bíblia, ela tem hora que quando Deus quer tocar, amado, não há morte que segure. Não há nada que segure aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a Bíblia diz que Jesus vai lá e Ele toca naquele caixão, e Ele diz para aquele jovem: jovem, eu te mando. Ele não pede, Ele manda porque um rei manda. Ele não pede, Ele manda porque um Senhor manda. Ele não pede, Ele manda porque um Deus manda. E Ele é Deus sobre todas as coisas, e Ele é Deus sobre tudo. Ele é Deus sobre a vida e Ele é Deus sobre a morte. E Ele olha para aquele jovem, para aquele defunto, e Ele diz: levanta-te, levanta-te. Assim como Ele olha para mim, para você nessa noite, e Ele diz: levanta-te. Porque Jeremias, ele diz: quando passares pela água, ela não te afogará. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou a tua proteção, eu sou o teu escudo, eu sou o teu baluarte, eu sou a tua segurança. E era isso que Davi sabia. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cajado me consola. É uma segurança de quem tem um relacionamento com Deus, que aconteça o que acontecer, Ele ainda é Senhor sobre a nossa vida. Ele ainda é Senhor sobre as enfermidades. Ele ainda é Senhor sobre o desemprego. Ele ainda é Senhor sobre todas as coisas. E Ele não pede, Ele manda. A Bíblia diz: eu te mando, levanta-te. E aquele jovem, naquele momento, ele senta-se e ele passa a falar. Você está entendendo, amado? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é tudo pode,
tudo pode, mas tua